Blue Lock é um dos animes mais recentes de futebol, em que cada jogador possui um conjunto de habilidades únicas. Fiquem aqui no vídeo e descubram quais são os 10 melhores dessa associação. Bom pessoal, antes de começar o vídeo eu gostaria de dar um adendo, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai estar considerando só os personagens que estão competindo no Blue Lock, ou seja, nós não estamos considerando personagens que estão competindo no profissional ou no sub-20. Em 10º lugar do Blue Lock nós podemos iniciar nossa lista com Aryu Jubei. Ele foi de extrema importância para essa primeira fase do anime e do mangá que estamos em adaptação. Ele se tornou o segundo lugar na segunda chamada da colocação do anime. Graças a isso, nós conseguimos dar uma colocação elevada para ele, encabeçando essa lista em 10º lugar. Ele também atualmente ele pertence ao Juventus e está no sub-20. Como nono melhor jogador, nós temos Karasu Tabito. Ele ficou em 3º lugar da terceira fase de seleção do Blue Lock. Graças a isso lhe concedeu uma vaga para jogar no Paris Saint-Germain e conseguiu alcançar a 7ª colocação do ranking. Como 8º melhor jogador de Blue Lock, temos Kunigami Ensuki. Esse personagem aqui tem muito o que falar, principalmente com o início do anime, quando a gente vai acompanhando, ele tem uma trajetória bem interessante ao lado de Izagi Yoichi. Ele acaba se tornando bem impactante, decisivo para algumas vitórias, que Izagi coloca ele nas posições. Porém, ele acabou sendo eliminado, né, durante um arco do mangá e ele voltou com 90 de overall. Um overall incrível, assim, em questão de habilidade física e aptidão. Porém, ele não consegue extrair todas essas habilidades dele atualmente no mangá. Ele passa por dificuldades nisso e está tentando se adaptar e evoluir, por isso que ele não está à frente nessa lista. Em 7º colocado, nós temos Nagi Seishiro. Ele tem um talento incrível, demonstrado desde o começo do anime, porém nós temos um grande problema aqui, que ele não consegue ele não consegue extrair todo o potencial dele, e ele precisa de ter alguma pessoa para fazer os passes para ele. Ou seja, para receber os passes, ele recebe de forma incrível, independente de como o passe for, ele consegue receber de qualquer forma. Porém, se o passe for incrível, ele consegue fazer uma jogada mais incrível ainda. E ele tá nessa posição por não ter muita independência ao criar suas jogadas. Como 6º melhor jogador do Blue Lock, temos Shigiri Ryoma. Ele no começo do anime tem aquela trava dele, que ele não consegue direito correr por causa da lesão que ele teve. Porém, ele acaba se desenvolvendo e liberando graças ao Izagi Yoichi novamente, o protagonista aí sempre salvando a pele dos personagens que estão com alguma trava, e ele consegue se desenvolver muito bem no anime, tanto em velocidade quanto em técnicas e habilidade. Graças ao Chris Prince, que é o 2º melhor jogador atual do mundo, que está destacando ele, dando ênfase ao treinamento dele, ele conseguiu extrair o melhor de suas habilidades, conseguindo criar jogadas sozinhas e de forma independente. Como 5º melhor jogador na lista, temos nosso protagonista, Izagi Yoichi. Exatamente, ele está nessa colocação justamente pela sua inteligência espacial, dada no anime inteiro demonstrado, em que ele consegue antecipar as jogadas dos seus oponentes e consegue prever os melhores pontos em que ele pode atacar ou dar suporte para os seus oponentes. Após ele ter a quebra de dependência em questão de depender de outra pessoa e tudo mais, ele conseguiu criar suas próprias jogadas e finalizar de forma totalmente independente e tendo um excelente desempenho durante o desenvolvimento do arco. Ele foi um dos personagens com certeza que mais evoluiu na obra, dado que ele começou na posição 299 e foi subindo até o topo. Como 4º melhor jogador do Blue Lock, nós temos Oliver Aiko. Graças a esse jogador que já foi capitão do time japonês, ele conseguiu fazer defesas incríveis e bloquear todos esse furo. Ele tem uma habilidade similar ao nosso protagonista de antecipar, porém ele consegue ver as brechas na defesa do time dele e proteger a defesa contra os seus inimigos. Além disso, ele também conseguiu receber proposta para a Juventus, que ele agora está integrando, faz parte da Juventus, e está recebendo propostas para os times italianos. Como 3º melhor jogador do Blue Lock, nós temos Mashina Meguro. Esse personagem tá desde o começo do anime apoiando o protagonista, inclusive dando passe e suporte ao protagonista desde o primeiro episódio, o famoso Izagi Yoichi. Graças a esse personagem, o Izagi conseguiu avançar em diversas etapas do anime e das fases de eliminação do Blue Lock. Mas esse personagem tem uma habilidade incrível que é o drible dele. Ele tem um drible monstruoso. Quando ele entra na zona, a gente consegue perceber que ele consegue passar por qualquer oponente, abrir qualquer brecha e marcar qualquer gol. Graças a isso, ele foi levado ao Barcelona, o time de sub-20 do Barcelona, e treinou com o brasileiro. Após esse treino, ele volta de forma insana, destruindo todos os seus oponentes. Como 2º melhor jogador do Blue Lock, nós temos Shiro Ryusei. Graças a esse personagem, nós conseguimos ver o protagonista sendo eliminado e derrotado por ele. Também ele derrotou todos os personagens que a gente considerava bom no anime e ele chegou atropelando todo mundo. Além do que, ele fez um gol sem olhar para o gol. Então esse personagem aqui merecidamente está em 2º lugar. Ele não está em primeiro ainda por causa que a gente não viu muito nesse último arco do mangá. Em primeiríssimo lugar, nós temos Itoshi Rin. Esse personagem, desde sua aparição, foi demonstrado como sendo o melhor personagem do Blue Lock, em questão de habilidade, e ele realmente é. Até o momento ele fez jus a todas as nossas expectativas e se tornou o personagem mais
habilidoso do anime. A habilidade dele é muito completa, graças a isso ele conseguiu encabeçar esse nosso ranking. Ele consegue fazer passes extremamente difíceis, ele consegue fazer finalizações com defensores colocando muita pressão nele, além de ter uma habilidade melhor do que a Izagi Oishi em questão de visão espacial e tomada de decisões sobre pressão. Bom pessoal, e aqui finalizamos nosso ranking. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. Muito obrigado e até a próxima semana. Falou!